Oi, gente, eu sou a Juliana Piai, eu sou cofundadora da Fronte e eu tô recebendo hoje aqui a Thaís Alcântara. Thaís, além de minha amiga de muito tempo, é sócia da Bitumami. Ela é mãe da Paola e da Bianca e é head comercial na Bitumami também, né? A Bitumami é a maior comunidade de mães do Brasil que tem um foco em tornar mães livres economicamente por meio de uma comunidade de educação e de conexão. A Thaís é Relações Públicas, daí vem nossa amizade, a gente fez faculdade juntas. Ela tem MBA em Marketing e Comunicação e 15 anos de atuação na área. Ela é especialista em comunidade, eventos, apaixonada por conectar pessoas, histórias e ideias. Thaís, quero começar assim, depois dessa super apresentação, quero que você fale para mim, do ponto de vista seu, da Bitumami, como que a sociedade tem uma visão equivocada do que é ser mãe? Nossa, a gente já começou quente, hein? Já? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me receber aqui e muito obrigada pela pergunta, né? Que já começa assim provocativa. Quando a gente fala de mãe e quando a gente fala de qualquer tipo de campanha, de imagem, e se você colocar inteligência artificial para gerar uma imagem, ou então colocar no Google para procurar imagens, sempre vai para um lugar da família heteronormativa e de uma mãe da primeira infância. Então, quando você fala a palavra mãe, vem essa mãe ali, ou com o bebê no colo, ou com crianças muito pequenas. E eu acho que o que a gente olha em especial, né, nas mães que a gente se conecta, que a gente cuida de quem cuida. São mães das mais diversas possíveis. E não necessariamente a mãe, ela deixa de ser mãe depois da primeira infância. A gente conversa muito sobre isso, né? As mães de adolescentes têm outros desafios. As mães que estão agora enfrentando o ninho vazio, também têm outros desafios, têm outro olhar e tem uma maturidade que de repente olha para aquela mãe da primeira infância e se conecta, troca ou cuida melhor, né? Mas também tem os seus desafios dentro de casa por estar enfrentando de repente a saída das crianças que não são mais crianças, né? Dos filhos que estão nem indo para a faculdade, né? Agora as pessoas têm saído de casa um pouquinho mais para frente, assim, então depois, então é a mãe que está em transição de carreira de repente, ou então a mãe que está empreendendo. Então são diversas facetas e não essa que nos colocam dentro dessa caixinha, né? Então a Bitumami, ela tem contato com marcas, com mercados que são muito abrangentes, que na nossa visão está muito claro, nós somos consumidoras de absolutamente todas as Tudo. marcas, tudo, Uhum. né? É a gente que decide. Tem até uma pesquisa, a gente estava falando com o Instituto de Pesquisa semana passada, que eles rodaram uma pesquisa faz pouco tempo, falando que, 97% das marcas, né, no PDV são escolhidas por mães. Então, como que a gente lida com isso? Essa mãe, ela está presente, se não ali na compra final, no, na parte Na influência, talvez? decisória, da influência, quando você vai escolher, mesmo que seja um homem ali comprando, um homem solteiro que vive sozinho hoje, ele não vai parar muito para pensar qual é a marca de detergente. Ele vai pegar aquele que ele está acostumado, que ele sempre viu na casa dele. E isso foi Uhum. influenciado por uma mulher, por uma mãe, possivelmente. Então, a gente trabalha com marcas e o nosso principal desafio é quebrar esse estereotipo, voltando para a sua pergunta, da imagem da mãe da primeira infância. A gente não compra Uhum. só sabão e lencinho umedecido. É muito Sim. mais, entendeu? Você acha que as marcas conseguem se conectar com o perfil dessa mãe real, né? Dessa mãe que não é o comercial de margarina, dessa mãe que precisa correr atrás, que perdeu o emprego, que parou, que ficou para trás, que precisa de 6 anos para recuperar um tempo perdido. Você acha que as marcas
estão se conectando com essas mães? Ju, deixa só eu fazer um complemento, e dessa mãe que é Sim, mãe solo, né, dessa mãe que também. efetivamente precisa trabalhar, que é na verdade a pessoa mais responsável, é a que precisa do emprego, é a que precisa colocar dinheiro em casa, diferente da imagem que tem do homem, que é esse que precisa ser o provedor, o dado que a gente tem é que metade das mães são mães solo, então elas é que precisam do trabalho e precisam colocar dinheiro em casa. E deixa eu vou complementar ainda mais um pouquinho, Thaís. Acho que a gente não está deixando o entrevistado falar, acho que não tá bom. Tudo bem, vai É, dando tempo para eu pensar, porque é complexo a questão. a gente viu recentemente um desabafo da Dani Junco, sua parceira, né, falando sobre a tentativa de vocês, da Bitumami, com uma parceria com uma marca de energético. E que não deu certo porque a visão da marca é: mãe não consome esse tipo de produto. Eu imagino que a gente vocês devam ter N outros casos que possam falar sobre isso, né? E aí, complementando a pergunta anterior, o que vocês percebem de oportunidade, né, que são desperdiçadas porque as empresas não entendem que mãe consome de tudo, que foi o começo da nossa conversa, né? Bom, vamos lá. Eu e a Dani, a gente cuida do corporativo, né, do corporate aqui, nós que atendemos as marcas, então hoje 80% da nossa receita vem das marcas que olham e que acreditam que precisam se conectar, que precisam conversar, que precisam entender quem é essa mulher, onde ela está, o que, que ela consome, o que, que ela pensa. Então, sim, existem marcas olhando para as mães e entendendo que são as pessoas que pagam, que compram, que se conectam, que querem estar com essa marca. Ainda bem. Agora, por outro lado, ainda tem muita oportunidade e tem empresas e tem lugares que a gente nem acessa exatamente porque há essa confusão. Então, o caso que você falou, nós estávamos num evento, eu e a Dani, e daí a gente teve contato com essa marca de energético, e a gente trocou ideia ali em evento, né? Do tipo assim, uma coisa muito rápida. A pessoa que nos atendeu e me chamou muita atenção porque a plástica deles chama atenção, assim, sabe? São latas muito bonitas. E tinha uma especificamente que era um lançamento que eles estavam divulgando, que era de champanhe. Então, era sabor champanhe. E a gente falou assim: meu Deus, é a cara da nossa sócia que ela toma energético. Ela tá ligada no energético de manhã e à noite no Champanhe. espumante. Então, tipo, era a cara dela tal, e a gente brincou com isso, e a pessoa que nos atendeu ali na hora, ele entendeu, ele foi, né, tipo, educado, ele falou assim, não, mas fala com o fulano, porque ele é o responsável de eventos, e aí ele tá montando em outra feira, por isso que eu tô aqui, enfim, aquele negócio, ele falou assim, meu, fala com ele. Tá bom, fizemos o nosso trabalho depois, fomos falar com esse outro fulano. Aí ele falou assim, eu vou te direcionar, e assim, eu tentando agendar uma conversa pra gente ter essa introdução, né? Aí ele falou assim, vou te passar para uma outra pessoa que cuida de doações e eventos de apoio. Eu já achei estranho, né? Eu falei, ninguém tá pedindo aqui doação. O nosso trabalho aqui é, tipo, encaixar o que você precisa, o que você procura, com o público que você entende como persona, para ver se de repente nós temos essa persona. E daí, assim, é uma troca comercial. Esse é o nosso trabalho. Não estou pedindo, sabe? Ai, Sim, dá um. sim. Beleza, mas fui falar com esse terceiro cara. E daí veio essa resposta atravessadíssima, com assim, viés, com preconceito, com uma miopia, em que ele respondeu falando que não via sentido conversar com a gente, porque o público dele não era mães. E daí o que eu fiquei mais, né, revoltada da vida é que aí no dia seguinte a isso, eu cheguei na casa do Bitumami e a Dani tava lá, e eu olho em volta, assim, pelo menos umas 10 mães de manhã já estavam com a sua latinha, tipo, administrando tudo, café, energético, tudo ali ao mesmo tempo. E aí
a gente teve essa conversa e ela gravou aquele vídeo de desabafo falando assim, gente, onde vocês estão? Sabe? É muito bonito você colocar e trazer um conceito de que seu público é o jovem, esteticamente, né? Fica bonito ali no filme, você trazer uma festa, uma coisa. Mas assim, quem é que está pagando sua conta? Como que você se relaciona e como que você se conversa com essa pessoa que vai olhar para o seu produto e que vai se fidelizar a ele? Que tipo de mensagem você está passando? Então, tem lugares que a gente percebe que o acesso é muito mais difícil e exatamente porque lá do outro lado são pessoas que não têm clareza da persona do consumidor, da consumidora. E aí, graças a esse post, várias pessoas vieram falar, várias marcas vieram falar com a gente, inclusive de suplemento, de outras categorias, assim, falando assim, eu não tenho energético, mas eu tenho isso aqui, eu tenho outra coisa, eu queria falar com vocês porque realmente vocês que consomem, vocês que decidem. Então, tem oportunidades, mas às vezes é mais complicado pela pessoa, a tomadora de decisão, não entender. Isso é muito triste, né? E aí você acha que é não entender a consumidora, não entender a persona, não entender quem consome. Quem consome. Quem toma a decisão, ou quem detém o poder de compra mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico assim, tá? Mas assim, acontece bastante. Propaganda de fralda. Ou propaganda de, produtos de bebê. Focar no bebê. Tá, mas quem é que vai decidir qual é a fralda? Quem é que vai tirar do bolso, né, o cartão e passar e escolher a fralda azul não vermelha ou vermelha não azul? Então, assim, qual é o conceito? Qual é a mensagem? Como que vocês vão se colocar? Onde vocês estão, né? Tipo, a comunidade é um canal de tração. Dos 19 que você tem, é um dos canais de tração. E hoje, principalmente, né? Você estar num meio, num grupo que já é muito engajado, que já troca, que já tem uma característica de engajamento e conexão muito forte, é muito inteligente. E aí eu não estou falando só da Bitumami, eu estou falando em outros nichos também. Você procurar comunidades que tenham esse, esse, esse pano de fundo ou essa linha que une essas pessoas, é mais fácil de você apoiar e estar como marca e meio que, assim, adotar como comunidade da sua persona. Corta caminho isso. Corta caminho, inclusive, para você ouvir feedbacks. Então, hoje as marcas nos procuram, ainda bem que a gente já tem, né, uma estrada percorrida, a gente já tem um posicionamento, as que entendem nos procuram antes de lançar produtos. Porque eles sabem que quando eles ouvem essa comunidade, quando eles ouvem esses feedbacks que são reais, a nossa comunidade, dá um microfone ali, ó, elas acabam ou então, assim, viram fãs para muito além, assim, do dia a dia, é aquela pessoa que vai levar a palavra, sabe? Fala assim, não, essa marca aqui, ó, essa marca nos apoia, essa marca conversa, essa marca vai defender porque é feito de abacate, sabe? Então, vai falar características do produto que você não precisa nem mais colocar na mídia, aquela comunidade adotou. Thaís, a gente fez um podcast recente aqui sobre mercado prateado. E ouvindo você falando, eu vejo muitas semelhanças, né? Ah, sim. A gente falou muito também com a Lívia, que veio aqui, sobre preconceitos das marcas em relação a essa comunidade, sendo que é uma comunidade que, na verdade,
foi a parcela da população que construiu o patrimônio, que tem muito dinheiro para gastar e que ainda decide muito sobre compra. E aí a minha dúvida é, para você, o que pega mais, assim? É uma falta de entendimento de pesquisa em relação ao público ao qual o seu produto se destina por parte das marcas, ou é preconceito? Porque a gente está falando também, se a gente olhar o mercado de trabalho num contexto mais amplo, existe uma juniorização, são pessoas mais jovens que estão em posição de decisão, que talvez não tenham chegado no momento de maternidade ou de paternidade, ou que ainda estão muito distante desse mercado prateado, então não conseguem entender o que é esse público, qual que é o potencial desse público. O que você acha que pesa mais? É um preconceito dos decisores ou é falta de visão e de entendimento, de pesquisa sobre o próprio público? Eu acho que é um pouco dos dois, mas pesa mais essa questão de falta de visão mesmo. Então, quando a gente entra em reuniões, às vezes eu sou a única mãe. E é um produto destinado, tipo, é uma trilha de games para crianças de 10 a 14 anos. E aí eu tô falando com a empresa que desenvolveu, eu tô falando com a agência que está atendendo, e não menosprezando o criativo ou as ideias e as pessoas que estão trabalhando ali, mas se você não tem uma equipe diversa, é muito difícil você ter uma visão diversa, né? Então, a gente trabalha muito isso nas nossas conversas, nos nossos palcos, nas nossas rodas, em especial nos nossos eventos, a gente olha muito para a questão da diversidade. Porque eu, como pessoa branca, eu não vou ter a mesma visão do que uma mulher preta. E a maternidade dela é diferente. O ponto de vista dela vai ser diferente. Então, como que a gente pode ter conversas múltiplas se todo mundo na sala é igual, parecido? Se todo mundo está usando coletinho? É muito difícil, né? Então, as duas coisas, mas assim, perceber que precisam pessoas e vivências diferentes para você tomar uma decisão é o básico. Se você não percebe ou acha que dentro daquela bolha você vai conseguir conectar e conversar e se posicionar com todo e qualquer público, beira a empáfia, né? Então é muito mais difícil quando a gente entra numa sala e todo mundo é muito jovem, no sentido de caminho percorrido mesmo, ou de história, é mais complexo, né? Experiência de vida, né? Você vai falar, Experiência por de exemplo, no caso que vida. você citou, um game para criança de 10 anos, não tem ninguém ali que tem contato com esse público, qualquer decisão vai partir de uma visão estereotipada, para dizer o mínimo ali, né? E a gente atendeu essas pessoas, a gente colocou na mesma sala, porque chegou num ponto e falou assim, Mel, a gente não tem nem mais o que conversar aqui, e a gente levantou essa bandeira, né, do tipo assim, então, tá bom, tem um protótipo aí? Vamos colocar na mesma sala e a gente leva as nossas crianças. Porque a partir daqui, não sou mais eu. Quem tem que opinar são as crianças. E é o mais básico do básico. A criança chegou assim, começou a olhar, falou assim: por que eu não posso clicar aqui? Não, é porque você tem que esperar o carrinho, o trenzinho chegar e quando passar na frente da placa você clica. Eu falei assim: não quero mais, toma. Mas é assim. Sabe, são umas coisas que a gente nem acessa. Você vai precisar conversar com quem de fato. Né? Então, e a gente é bem parceiro de várias agências, sabe? Porque tem agências que já viraram essa chavinha. Todo mundo aqui tem a agilidade, todo mundo aqui trabalha naquela lógica de agência que tem, né, uma característica muito forte, mas eles sabem que para certos produtos, para certos mercados, para certos entendimentos e insights, eles precisam das mães. Eles precisam conversar com quem vai usar, com quem vai pagar. Então a gente tem parceria com várias agências que já entenderam isso. E eles nos trazem esses cases, do tipo assim, ó, a gente está pensando, a gente está considerando isso. Como que a gente pode ouvir a comunidade? Como que a gente pode entender? A gente tem empresas, inclusive, hoje, que tem
a assinatura da Bitumami, né, dentro da comunidade, as suas líderes, as suas gestoras, porque é o dia a dia, né? É o grupo de WhatsApp para entender o que a gente fala, o que a gente, né, anseia, quais são as dificuldades, para ficar lá percorrendo e frequentando os eventos, sabe, para entender o dia a dia. E aí essas mulheres do corporativo mesmo, são líderes, são chefes de equipes, que elas entendem muito melhor hoje os desafios e trazem esses ganhos, essas trocas para dentro das empresas. E vai contribuir no aspecto da diversidade, né, Thaís? Que você pontuou que muitas vezes a gente não vê, né? Exato, com certeza. Gente, assim, como pesquisadora, né, a gente gosta de um monte de informação. E a gente buscou aqui uma informação, que é uma pesquisa do Datafolha. Tá bom. Essa pesquisa fala que 7 em cada 10 mulheres, então 70% das mulheres brasileiras são mães. Né? É muita gente. A idade média dessas mães é de 43 anos. E aí o dado que mais me chama atenção, e até fiquei, gente, esse dado está correto? E me parece que sim, que é 55% das mães brasileiras são solo, ou seja, elas são viúvas, divorciadas, abandonadas, seja o que for, né? E aí você falou para mim assim, a Bitumami cuida de quem cuida, né? Cuida das mães. Num contexto onde mais da metade das mães são solo, qual você acha que é qual você acha não, né? O que você me diz que é o papel da comunidade Bitumami aí nesse contexto, diante desses números que são tão, para mim, né? Eu que vi agora, primeiro, você está acostumada, você vê isso todos os dias, mas para mim foram números alarmantes. Vou completar com outro dado que ainda não é tão recente, mas ainda é o mais recente, de que 4,8, né, quase 50% das mulheres não retornam ao mercado formal de trabalho depois da licença maternidade. E aí o que aconteceu? A Bitumami tem 10 anos, né? Lá atrás, a gente teve que fazer uma escolha e a gente teve que olhar para um recorte de mães. E a gente começou olhando e cuidando dessas mães que saíam do mercado profissional de trabalho. E por onde a gente começou? Pelo empreendedorismo. O que nos questionavam muito, do tipo assim, ah, mas nem toda mulher é demitida depois da licença, tal, elas saem porque quer. Mas se você estudar, e não tem esse estudo, tá? Não tem esse dado tão refinado, mas essas 50% das mulheres que saem, elas saem ou são saída, mas no fundo, as que saem por escolha própria, muito entre aspas, é porque a conta não fecha. Uhum. Porque não dá para você administrar tudo, porque não dá para você demorar mais 2, 3 horas no transporte ir e voltar. Não casa com o horário das creches, das escolas. Então, o quanto você vai ter que investir agora numa cuidadora para ficar no contraturno. A gente olhou lá atrás para essa mãe empreendedora que fazia essa transição de carreira, por escolha ou não. E aí depois a gente foi entendendo que a gente, né, ganhou mais corpo, mais conhecimento, mais entendimento da comunidade. E hoje a gente se pauta em 3 pilares. Um é a educação, e aí o empreendedorismo está aqui dentro. Seja você queira você tipo ir para uma linha empreendedora, você vai montar o seu negócio, vai administrar melhor o seu tempo, ou não, você vai enfrentar toda essa transição, porque inevitavelmente você vai passar por uma transição, né? Uma transformação interna, né? Que não seja externa, mas assim, você mudou. Seus objetivos mudaram, suas prioridades mudaram, então você vai olhar para a sua carreira de outra forma. Então, um dos pilares é a educação, então seja você transicionando dentro da empresa mesmo, ou em outra carreira, outra linha de atuação. O outro pilar é o networking. A gente entende que uma mãe, né, as mulheres já têm um desafio maior de fazer networking. Isso tem um impacto ali do gênero. Os homens, eles têm lá o grupo de futebol, o grupo da corrida, o grupo do kart, o grupo de
N coisas, de hobbies que os homens ainda conseguem administrar depois de adultos, e as mulheres basicamente deixam os hobbies de lado. Conforme a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente deixa isso de lado. Então, o networking ele é extremamente importante. E se a mãe não tem um espaço, um local, uma desculpa, um horário marcado, um dia para fazer networking, para sair de casa, para encontrar pessoas que não sejam ali do seu relacionamento ou burocrático, né, dentro da empresa ou familiar, é muito difícil dela se conectar e conhecer pessoas adultas e fazer conexões. E é isso que vai levar ela para um outro estágio. Então a comunidade chega onde o seu currículo, onde o LinkedIn não chega. Você vai acessar, você vai procurar, você vai ter acesso à informação, você vai ter acesso a uma nova vaga, uma oportunidade, uma conexão de trabalho, uma negociação diferenciada nesses ambientes. Então a gente cria espaços de conexão, tanto online, tanto virtual, para ter mais capilaridade, quanto presencial, para ter para justificar esse pilar, para manter esse pilar de network, que é extremamente importante. E o terceiro pilar é de saúde e bem-estar. Então, as nossas assinantes, elas têm acesso a uma rede de academias, elas conseguem fazer yoga, elas têm alguns toques mais focados nessa parte de saúde e bem-estar, onde a gente fala, de repente, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático, né? Do tipo, a gente foi falar sobre sexualidade no mês de outubro para mulheres que tinham passado ou estavam em remissão do câncer de mama. Então, quais ângulos que a gente consegue abordar nessa jornada da saúde da mulher, que também é muito importante. Esse ano a gente fez uma campanha muito bonita junto com o Boticário, e o Boticário olhou para as mulheres tentantes. Então, para as mães tentantes, que ainda não eram mães, mas no Dia das Mães, na campanha do Dia das Mães deles, eles fizeram um filme falando sobre essa mulher que estava nesse período ainda, né, de entre um e outro, né? Ela já se via como mãe, ela já era, e elas falam muito isso, né? Ela já se via, já se colocava como mãe nessa gestação, nessa espera do bebê. E daí eles fizeram uma campanha, mas eles não queriam só uma campanha, eles queriam uma continuação, uma cauda longa. Então, quem era impactado por isso, a gente cuidava dessa comunidade, a gente cuidou dessa comunidade. As pessoas que eram impactadas pela campanha, depois tinham um site onde a gente fez todo um conteúdo para que elas pudessem se aprofundar, não só para elas, mas como, por exemplo, para a rede de apoio, para os maridos, conversamos com psicólogas, etc. E daí depois elas tinham um grupo específico onde a gente também cuidou dessas conversas e aí mediou. Porque a gente acredita que essa conexão também tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. Que hoje o que se fala muito é a saúde social, né? Então, equilibrar tudo isso requer que a gente tenha pessoas próximas ou que estejam passando pelas mesmas fases que a gente. Sim, a troca fica mais rica quando a gente consegue falar com quem tá junto, né, Thaís? Uhum. Você começou falando dos pilares aí, você falou do primeiro pilar de educação, e eu trago um outro dado aqui, que é do Datafolha também. A probabilidade de uma mulher sem filhos ter estudado, ter finalizado o ensino superior é 112% maior, 112, vou repetir, 112% maior do que a fatia de mães com crianças pequenas. Então, esse pilar educação aí esse primeiro, né, é super urgente que a gente trate, né, que a gente fale. Do segundo pilar, falando de network, mercado de trabalho, tem um dado bem legal que sai na PNAD. A PNAD é a pesquisa por amostra de domicílios do IBGE. Quem sintetizou isso foi a Janaína Feijó, da FGV. Ela observou na PNAD que no último trimestre do ano passado, 92% dos pais estavam no mercado de trabalho, enquanto 65% das mães também estavam. Mas quando a gente olha a população sem filhos, olha que interessante. A participação no mercado de trabalho dos homens cai para 89%, não cai muito, mas vai para 89%. Então, os homens
digamos assim, solteiros sem filhos. E das mulheres, ao contrário, das mulheres sobe para 92%, 72%. Então, o que parece que esse dado mostra para gente? Que a paternidade impulsiona os homens e a maternidade freia as mulheres, né? Freia a carreira das mulheres. É isso mesmo, Thaís? É isso mesmo que você vê aí na Bitmami? A gente E mais do que isso, né? Mais do que... porque é um dado. Acho que mais do que se é isso, se é possível virar esse jogo, né? Como é que a gente consegue virar isso? A gente tem vários relatos de mulheres que depois, né, que tiveram filhos, que estavam na transição ou que precisaram se reinventar depois da maternidade, de tentativas de voltar. Porque muitas vão para o caminho do empreendedorismo não porque querem, porque se vem Necessário. ali, é necessário, você tem que sobreviver, você tem que colocar comida na mesa. Então elas vão para o empreendedorismo e são pessoas que são formadas, têm diploma, tinham carreiras dentro do corporativo e de repente vão e caem meio que de paraquedas no empreendedorismo para poder sobreviver. Uhum. Mas não é por escolha, e aí assim, elas relatam alguns desses casos, né, para ilustrar. Então, de repente, as pessoas do outro lado, né, nas contratações, têm essas questões, porque elas veem no homem pai aquele cara que vai ser mais cuidadoso, que vai não querer ficar pulando de empresa em empresa, que ele precisa trazer esse sustento para casa. Então a paternidade, ele é um ganho para o homem. Ele traz esse peso de responsabilidade, enquanto que para a mulher é o contrário. Ai, as crianças vão ficar doentes e ela vai precisar faltar. Ai, vão chamar da escola e ela vai precisar sair mais cedo. Ai, vai ter uma outra carga que é o do cuidado, que é atrelado à mãe, né? Então, a Cláudia Goldin, que foi a ganhadora do Nobel de Economia de 2023, ela provou que o gap de gêneros está diretamente relacionada à maternidade. Então, ali, considerando todas as bolhas que a gente tem, né, e os privilégios, a gente mais ou menos começa a nossa carreira muito igual ali dos homens, mesmo que as mulheres ainda tenham uma formação, de repente, superior em termos de números mais altos, a gente começa ali no estágio, no analista júnior, igual aos homens. Quando a gente chega perto da idade de ter filhos, a nossa carreira, se você colocar num gráfico, ou ela estabiliza, ou ela regride, ou ela deixa de existir. Enquanto que dos homens, como eles não têm 50% da competição ali, ela alavanca num Sobe. grau, ela sobe, é um gráfico assim, uou, reto, para cima. E para você voltar no mesmo ponto em que você estava antes de você ser mãe, é uma média de um intervalo de 6 anos. Isso significa que se você estava ali como gerente, né, mediano, você vai demorar 6 anos para voltar ali no mesmo patamar, em termos de financeiro mesmo, de posição e tal. Só que os seus pares, eles já estão como diretores, Já foram, CEOs, né? fundados, já foi. E aí é por isso que você olha, né, nos boards, nos, nos eventos que tem lá todos os CEOs, nos rankings, etc., são homens. E isso ainda é muito atual. Ela provou isso em 2023, com dados muito, né, tipo, ela olha, claro, mais pro mercado americano ali, mas assim, não deixa de ser aplicado em todos os cenários. Thaís, você falou agora há pouco que tem uma parcela de marcas que já entendeu isso, já procura vocês como parceiras, né? E tem uma parcela que ainda não entendeu, né? Para essa parcela que não entendeu, quais são as dificuldades que vocês encontram para tentar propor alguma parceria de marca para varejo, para indústria, para seja qual for o segmento? Olha, primeiro de tudo, conhecer
quem é o seu cliente, né? Eu acho que esse entendimento, essa clareza, esse mapeamento é importante para você entender com quem você está conversando e o que você precisa. E daí o ego tem que estar de lado. Sim. Porque pode ser que a sua marca seja, né, tipo, no lançamento, o desenho seja super legalzona, seja super diferente, e que você imagine que é aquele jovem solteiro tal que vai consumir, mas quem decide, quem traz para casa, quem compra, de repente é uma mãe. Então, quem é que, né, tipo, no ponto de venda está consumindo sua marca? Que é diferente, né, para quem você quer comprar ou para quem você quer levar. São coisas diferentes. E daí, entender onde elas estão. Como que eu posso me conectar? Como que eu posso conversar? Às vezes é uma troca simples, às vezes é um insight muito... Essa semana, o mês passado, a gente estava conversando com uma marca de... É uma marca que tem um serviço, e tem um serviço que já existe há 2 anos. Quando eles me trouxeram, eu nem sabia que existia. E aí é tão louco, porque é um serviço que necessariamente vai ser pago por um pai ou por uma mãe, porque é destinado a adolescentes. Tudo bem, as minhas filhas têm 9 anos, então teoricamente ainda não sou a persona, porque é um serviço a partir dos 12 ali e tal. Mas eu deveria saber, né, no mínimo. E daí eles começaram a trazer e falar, olha, já existe há 2 anos, a marca tá tentando entender por que não tá colando, por que não tá rolando no Brasil, e a gente quer conversar, tal. Aí eu falei, perfeito, assim, não sabia que existia, ok, foi um sustinho, mas eu acho que a gente vai trazer essa conversa para a comunidade e não adianta você ter todo esse aparato tecnológico que você está falando que tem, mesmo assim, vão ter pessoas que não vão investir nisso, que não vão pagar para que esses adolescentes usem. E aí eu estava numa sala com a agência que nos procurou, e ali ninguém era pai nem mãe, e aí eles tomaram um susto. Falaram assim, como assim não vão usar? Como assim não vou comprar meu produto lindo, maravilhoso? Como assim? Isso resolve uma dor. Aí eu falei, resolve uma dor. A dor é real. Só que tem N camadas de segurança que talvez não sejam, né, tipo, resolvidas por tecnologia. E aí eles ficaram tão abismados com esse insight, tipo, com essa conversa de, sabe, de negociação ali, que eles ficaram loucos. Você falou assim, não, a marca precisa ouvir isso, a marca precisa conversar com vocês. E aí essa marca falou assim, meu, eu não quero... A marca, né, em agência explicando, que a marca não quer absolutamente nada na mídia, eles querem só essa conversa de bastidor até, entendeu? De entendimento, de insight para que eles possam tentar resolver, depois isso vai talvez transformar numa campanha. E aí eles voltaram para casa com esse barulho, levaram para a marca, para depois a gente entender o que a gente vai fazer. Então, é muito sobre o entendimento, mas também você precisa estar aberto a ouvir. Porque se eles colocarem várias barreiras, a gente fala assim, como assim, né? Não vão Sim. consumir. Fica muito mais difícil. Ô Ju, eu tenho a impressão que a gente sempre volta nessas conversas aqui no podcast para a questão do básico bem feito, que é entendimento do público, né? Entendimento do público é o básico do básico. E às vezes as marcas derrapam, né? A gente derrapa no básico do básico, que é esse entendimento real de quem que é o público com quem que a gente está falando. Não, Thaís, e o pior é... Desculpa. Não? E aí eles acham que o problema é que não contrataram a influenciadora certa. Isso, sendo que a gente tem camadas anteriores para olhar, né?
É do tipo assim, é que eu não contratei, né, por 300, 500 e não sei quantos mil, a fulaninha de tal que tem 1 milhão de seguidor. Não é sobre isso, sabe? Hoje, e aí eu posso falar pela comunidade, se uma mãe da comunidade me trouxer um serviço ou um produto, ou falar assim, nossa, para isso que você está sentindo, passei não sei o que, não sei o que lá, eu vou consumir porque ela falou. Sim. Eu vou comprar porque ela indicou. E não porque a influenciadora X tá ganhando milhões para falar que é bom. É isso. Não, isso rende outro podcast, né? Que é essa questão do peso dos influenciadores e o quanto que os Sim. micro-influenciadores estão ganhando cada vez mais relevância e credibilidade, porque é real. É muito mais real do que alguém que recebe 500 mil para fazer lá um post com cara de propaganda e você sabe que a pessoa nem usa aquilo sobre o que ela tá falando, né? É, igual a Xuxa usar Monange. Exato. Exato. É meme, é piada, né? Tipo. É. Você percebe uma preocupação dos shoppings em se atualizar e se conectar com essa realidade brasileira, das famílias, das mães brasileiras? Tá. O que acontece? Eu acho que os shoppings, eles têm muito espaço para atualizações. Atualização em termos de layout, de mentalidade, de cuidado, de entendimento do público que frequenta. Eu sou uma, por exemplo, que eu sei que a entrada X ou a entrada Y tem alguma atração que vai me atrapalhar no meu trajeto quando eu estou com as crianças. Eu evito. Então, se a entrada A tem uma loja de brinquedos e a entrada B tem aquele negócio lá que as crianças entram e ficam e sabe, é Um parquinho. um parquinho e tal, parque. não sei o quê, eu vou escolher uma que não passe. Nem na A, nem na B. Eu vou escolher uma mais neutra. Eu vou escolher uma que vai ser até mais longe da loja que eu preciso ir, mas que eu evito sabe, essas armadilhas de mãe. A sua luta vai ser menor, né, Thaís? É isso, tem que administrar, tal. E aí, particularmente falando, as minhas filhas, elas não são acostumadas a frequentar shopping, sabe? Elas não ligam muito. É muito barulho, é muito estímulo, é, é uma é uma uma cobiça desnecessária porque elas querem e aí elas sabem que a gente não vai comprar tudo e absolutamente, então elas evitam ficar lá olhando e rodando. Então eu acho que tem muito espaço para reconsiderar o que é esse ambiente. É uma solução para compras? É um espaço em que a família vai e passa lá um grande período, né, num ambiente que vai ser agradável, que vai ser também um passeio, mas você precisa trazer para o lado do consumo, porque é isso, né, tipo, que no final do dia as marcas que estão lá dentro querem, objetivam. Mas como que a gente vai atualizar isso? Eu acho que ainda está num formato muito anos 80, 90, que de repente era esse espaço, em especial em São Paulo, né? Eu sou paulistana, muitos dos meus finais de semana, ou então no contraturno, que eu ia com, quando eu comecei a ficar adolescente, eu ia com as amigas, passava a tarde inteira no shopping e tal. Não sei se ainda tem esse movimento, particularmente diminuiu bastante a minha frequência em shopping, porque tem essas, né, vou chamar de novo, de armadilhas de mãe. É muito estímulo, e aí você tem que negociar, que você tem que conversar, que você tem que ir ali. Sempre é um gasto, né? Então, a, a sua necessidade de ir para comprar um par de tênis se torna o par de tênis, mais o sorvete, mais o passeio não sei aonde, aí veio mais uma blusinha. Então, tem tudo que agrega e aí é mais fácil entrar na internet e comprar. Então, qual é a visão do futuro para esses espaços? Que podem sim se tornar algo muito prazeroso de estar, né?
Então, qual solução que ele vai agregar para que eu volte a frequentar? De repente também é um espaço em que eu consiga, não sei, vou chutar aqui, tipo, trabalhar, ou então que eu consiga ir no contraturno e as crianças, vão frequentar porque vai ter outro objetivo, mas as marcas também vão dar esse suporte, vai me solucionar quais coisas ali, né? Não sei, eu acho que tem N possibilidades de atualização. Deixa eu fazer um complemento a isso. Eu me identifiquei super com a sua fala, porque a região onde eu moro tem pelo menos uns 3 shoppings perto. E aí, assim, tem um deles que tem, sem brincadeira, uns 3 ou 4 desses parquinhos que você paga para usar. E quando eu tenho que ir lá, eu fico pensando, eu não posso entrar por essa entrada X, porque ela vai dar na frente de um e ela vai querer brincar nesse parquinho e eu quero fazer outra coisa. Então eu fico pensando por onde eu vou entrar para fugir desses lugares e fazer o que eu preciso. Porque quando eu for com ela, eu sei que vai ter o sorvete, sempre vai ter o sorvete, não tem Sempre. como fugir de sorvete. Vai ter alguma outra coisa que ela vai ver e eu vou ter que falar não, então deixa eu evitar o não desse parquinho. E tem um outro shopping que ele colocou um parquinho normal, um parquinho de criança assim, na parte de cima, que é um rooftop aberto. E aí é livre. Então é junto numa praça de alimentação aberta, que você se sente numa praça, tem o parquinho ali. Esse eu acho ótimo. Porque aí eu passo por esse lugar, eu deixo ela brincando nos brinquedos, ela adora, é aberto, é ao ar livre, tem sol, tem a praça de alimentação do lado. Então eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu prefiro ir nesse, que eu sei que ela vai brincar e tá num ambiente seguro, é um ambiente aberto, e não tem tanto estímulo de cor, de som, de coisa que para uma criança de 4 anos é ruim. Prefiro nesse do que no outro, que tem 4 ambientes de parque fechado, com muito estímulo, muito barulho. Então, acho que também essa concepção do que é um espaço para criança no shopping está mudando, está em mudança. E precisa ser repensada, né? Porque nos Nossa, anos sim. 90, o ambiente de criança e adolescente era fliperama, era brinquedo eletrônico, era barulho, era luz, era muito estímulo eletrônico. O que a gente, como mãe, espera hoje de um espaço para criança? Não é exatamente isso, está migrando para outro lugar. Acho que falta esse entendimento de o que é um espaço para criança bacana. Né? Porque é Sim, mas importante que tenha. total! Não, e é muito importante. Eu acho que você trouxe 2 exemplos que são perfeitos para essa situação. Então, qual é o shopping que vai, né, ter essa clareza de começar a trazer esse ambiente que é familiar? Se você coloca ali como atrativo, esse, né, entretenimento para a criança, eu vou fazer questão de frequentar. Eu vou querer levar. De repente tá muito dentro de casa, tá? Aqueles dias do tipo assim, ai, muito, né, tipo, fechadinha aqui entre elas. Não, vamos dar uma oxigenada? Vamos ali. Aí vocês gastam energia, vocês ficam no parquinho. Eu vou consumir um café, eu vou sentar e de repente ali do lado a gente já emenda e já janta. Eu já resolvo aquela legging que ficou curta que eu vou ter que comprar. Então, transformar esse espaço como grande solução para as famílias, eu acho que é um caminho muito interessante para olhar, para se dedicar, para entender o espaço físico mesmo, que eu acho que é mais aberto, né, mais circular, é mais convidativo para passar mais um período longo, e aí é mais tranquilo de você resgatar essa frequência. Eu acho que é uma conversa que a indústria de shopping, né, que os shoppings já abriram, né, não é de hoje que eu ouço essa conversa, que os shoppings precisam ser a praça, né? Precisa. Porque antigamente a gente ia para a praça, né? Hoje os espaços, eh, cada vez menos a gente conta com praças públicas, então os shoppings eles precisam cumprir os shoppings que conseguirem cumprir esse papel da praça pública têm, acho que tem uma vantagem grande aí na caminhada. Ao mesmo tempo, aí eu trago o contraponto, que eu super concordo com vocês, né? Sou mãe de 3, então eu super concordo que a gente tem que fugir dessas armadilhas. Mas, ao mesmo tempo, os shoppings, eles são os locais de consumo, né? São os shoppings são os lugares onde a gente vai também para consumir. E o que a gente tem mais falado é que ao quando o shopping oferece essa praça pública, o consumo vira a consequência, a gente acaba consumindo, não é que a gente está indo lá para
o consumo de produto, a gente está indo para consumir experiências, e aí, de repente, no meio do caminho tinha uma leg que eu precisava comprar, né? A pergunta que fica é, para além disso, para além de ser essa grande praça, né, com poucos estímulos, que vocês duas pontuaram, o que mais a gente pode pensar para os shoppings? Acho que é um exercício mesmo aqui que a gente pode fazer. O que mais que a gente pode pensar? E aí, complemento, pensando no que você falou lá atrás, Thaís, as mães de crianças pequenas, amanhã é mãe de adolescente, depois de amanhã é mãe de adulto, né? Vira geração prateada. Então, veja o quão complexo é para um equipamento como um shopping que ele é público, a gente precisa pagar para Sim, entrar, né? sim. Você pode entrar. Então, vejam quão complexo é para o atendimento de todas essas demandas. Acho que fica aqui uma pergunta dessa. Como mais o que mais a gente pode fazer? O que mais os shoppings podem fazer? Acho que Aí, ó, não vai ter uma resposta a gente certa. não vai esgotar. Não, é tentativa e erro. Eu acho que, pegando essa analogia da grande praça, ter esses encontros quase que culturais, sociais, eles dão força à frequência que você traz, e aí, com frequência, sim, a consequência pode ser o consumo, e Pode ser, pode ser, mas a questão pode ser. sim. Então, como que a gente transforma isso, como que a gente olha para esse novo comportamento dessas, dessas gerações que estão chegando por aí, porque o shopping ele concorre diretamente com todos os outros canais de compra. Por que que eu não abro, né, um aplicativo e enquanto eu estou lá girando, sou impactada pelo TikTok Shop, e aí imediatamente eu já clico, e aí vai chegar na minha casa para, né, tipo, substituir uma ida a um lugar físico. Então, tem muitos desafios, mas eu acredito muito na reinvenção desse espaço, porque ainda é muito gratificante você ter essa experiência no presencial. Né? Você pegar, sentir o cheiro, experimentar, você ir com um objetivo, e aí, de repente, você encontrar mais possibilidades de você fazer essa conexão. Então, esses espaços, para mim, eles não deixam de existir, mas eles precisam desse olhar de complemento. Como que a gente se reinventa, como que a gente se reposiciona. Eu acho que, tem, tem muito espaço aí, Tem hein? caminho aí. Tem. Thaís, você falou, para mim não deixa de existir. E não deixa mesmo. A gente fez um estudo que fala sobre a relação do brasileiro com o shopping. E a relação com o brasileiro é de paixão. A gente pode criticar o que for, mas é de paixão, porque é um lugar seguro, né? A gente Sim, vê um caso ou outro de problemas que acontecem, mas no final do dia é um lugar seguro para estar, né? Diante de tantas coisas, tanta insegurança que a gente vive, principalmente nas cidades maiores. Então, o shopping não deixa de existir, não. Ele é um. E é um lugar para a família, sim, né? Acho que com essas reinvenções, tem espaço para reinvenção, como você falou, né? E acho que uma última pergunta que pode ficar aqui para a gente é se você vê outras oportunidades de mercado, outras marcas que estão, outros segmentos que estão perdendo, né? Que perdem oportunidades por não falar com mães, por não falar com a gente, né? olha, além do energético, eu vou fazer um recorte, né? Do tipo assim, não é que todos os energéticos foi uma marca Não, sim, específica, nem sim. foi a maior que domina o mercado internacional, mas eu acho que de todas as marcas, né? Todos os números que a gente trouxe aqui, que você trouxe, que você pontuou, que você pesquisou, e eu também complementei com alguns dados. Em todos os mercados existe uma mãe e uma mulher olhando e, se não pagando pelo serviço, comprando o produto, influenciando a compra.
Então, é possível que todas as marcas se conectem de alguma forma com essa mulher, com esse público. Outro dia eu estava numa malharia, comprando legging, porque chega o inverno a gente descobre que todas as calças estão, curtas, e daí tinha um senhor, ele devia ter uns 60, 70 anos, e aí ele tava com uma bermuda assim, aí ele foi até a esposa e falou assim, isso aqui serve em mim? Então, assim, mesmo que o seu produto não seja para a mulher, para a mãe, a compra, o processo de compra, ele passa por nós, né? Então, conversar e entender em qual ponto, e aí vai ser um maior ou menor grau, você pode trabalhar mais ou menos, não precisa ser a comunicação mainstream, mas alguma linha, alguma atenção, algum entendimento desse processo vai ser muito mais inteligente para a sua marca conversar com as mães. E aí, eu sei que vocês, né, tipo, trazem toda a fonte das pesquisas que vocês abordam, não vou saber a fonte, mas o ano passado eu li que mais mulheres e mães se tornaram arrimo de família no Brasil. Então a gente superou os homens. São essas mulheres que estão pagando pelos serviços e pelos produtos. São elas que decidem o que vai entrar em casa. Então, dar importância, dar o devido peso a esse grupo, que é muito diverso, que tem muitas camadas, que tem comunicações diferentes, que tem entendimentos diferentes, mas é inteligente. Vai ter um impacto na sua marca, no seu lucro, no seu desenvolvimento. É uma questão de estar no mundo capitalista e olhar para quem está gastando capital com vocês. No final do dia, quem paga a conta, né, Thaís? Acho que esse é o recado. Sim. Thaís, adorei nosso papo. Se você quiser deixar alguma mensagem final aqui, mas eu amei nosso papo, agradeço a sua disponibilidade e com certeza a gente vai trazer recortes super interessantes aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E eu queria deixar um presente para os espectadores daqui do podcast. Eu queria Olha, deixar... primeira vez que a gente ganha presente. Sério? Não, sério, ó, vou dedurar, vou aproveitar essa deixa, vou dedurar. Tem duas marcas que a gente entrevistou aqui, que depois as pessoas falaram, manda o endereço de vocês, a gente vai mandar um presente. Não chegou, tá? Todo mundo que vem aqui e fala que vai mandar presente, não chega. Da última vez, meu marido até brincou, falou assim, mas vai chegar ou não vai chegar dessa vez? Não chegou. Não chegou. Não Bom, chegou. Thaís, a responsabilidade de chegar. Mas eu queria dar um presente para os ouvintes. Tá bom. Melhor ainda. Então tá bom, eu queria primeiro convidar para fazer parte da comunidade Bitumami, né? Se te tocou aí, ou se você conhece uma mãe que precisa fazer parte dessa comunidade, fica aqui nosso convite, é lá no bitumami.com.br, é b2mamy.com.br, e aí eu queria dar um cupom convidando para os 2 primeiros meses gratuitos para nossa comunidade. Então, vou mandar para vocês o cupomzinho para de repente deixar na legenda para ser mais fácil, mas o cupom é LOVER2, o numeral, meses off eventos. É meio longo, mas eu mando para vocês escrito certinho, é LOVER2, o numeral, meses off eventos. Ótimo, na divulgação já vou falar, quem escutar até o final ganha cupom de desconto. Isso. E quem vier na Casa Bitumami, quiser trabalhar um dia da Casa Bitumami, falando que ouviu aqui no podcast, fica aqui o meu convite especial. É sucesso. Vou ficar ali em Pinheiros. Eba! Vou cobrar. Pode cobrar dessa vez. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro.
Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube, para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!